Boa noite a todos. É sempre um grande prazer poder estar aqui nessa casa. Agradeço muito ao meu xará, Marcelo, pelo convite. É uma casa que nos traz assim uma energia muito, muito boa. A gente sai sempre muito renovado daqui. A energia é fantástica, o trabalho de vocês é maravilhoso. E o meu nome é Marcelo Suster. Eu sou tarefeiro de uma casa espírita aqui de Salto, o Centro Espírita Jesus, e lá nós temos um trabalho de palestras, divulgação da doutrina, sempre numa visão bastante crítica, e nós acumulamos esse conhecimento, essas palestras, inclusive essa aqui também, no YouTube, tá? Quem quiser conhecer o nosso trabalho, basta digitar palestra Centro Espírita Jesus, no campo de busca, já deve ser a primeira ou a segunda opção que aparece. E o tema de hoje, gente, ele é um tema que nos faz refletir, mas principalmente agir. A mensagem que eu venho trazer para vocês aqui é uma mensagem de ação, uma ação posterior a essa nossa palestra, que vai estar no dia a dia de vocês, que está em discussão no STF, vai entrar em votação provavelmente esse ano, não tem um calendário fixo, né? Depende muito do ambiente político que a gente vai estar vivendo, mas a audiência pública de discussão sobre esse tema já aconteceu, foi no mês passado. E o que é o tema? É a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Okay? Eu vou tentar trazer aqui uma visão laica, trazer aquilo que os proponentes dessa proposta lá estão colocando, uma visão científica, uma visão religiosa e, em especial, a nossa visão espírita sobre o assunto. Tá? Então é um processo que está no Superior Tribunal Federal, é uma chamada arguição de descumprimento de preceito fundamental, que foi ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade, o chamado PSOL, e mais uma ONG, que é esse Instituto de Bioética. Eles ajuizaram na Suprema Corte já há mais de um ano, né? Foi em 8 de março do ano passado, e a fundamentação deles sobre o tema é que, segundo os dados que eles apresentam, existem muitas mães que optam pelo aborto em clínicas clandestinas e acabam indo ao desencarne, né? Baseado nessa tese, eles dizem que, se houver essa liberação até a 12ª semana, o SUS poderia estar procedendo com esses abortos, segundo eles, de uma maneira mais segura, e estaria evitando a morte dessas mães. Essa é a tese que foi colocada, okay? Por eles. Na prática, é legalizar o aborto até a 12ª semana, 3 meses mais ou menos, de gestação. Hoje, se nós olharmos na Constituição, ela já permite o aborto em casos de estupro, em caso de risco de vida para a mãe e no caso de anencefalia do feto. Nós vamos ver que na doutrina, no Livro dos Espíritos, apenas o item do meio, risco de vida à mãe, a espiritualidade nos orienta que, neste caso, se privilegia a vida atual, que é da mãe, à vida que seria futura. Eu convido a todos que se interessarem no assunto, quiserem se informar mais, um representante da Federação Espírita Brasileira, Luciano Alencar da Cunha, Dr. Luciano, ele é um advogado, ele foi o representante da Federação Espírita Brasileira na audiência pública, tá? Que foi presidida aí pela ministra Rosa Weber, do STF. Tá?
Ali tem um endereço no YouTube, quem tiver interesse eu posso disponibilizar aqui, ou basta digitar também lá no YouTube que vocês vão encontrar. Ele fez uma apresentação extremamente, em minha opinião, muito assertiva, muito clara, muito elegante. Ele não levou para o lado religioso ao extremo, pelo contrário, ele foi extremamente técnico, jurídico, por um excelente advogado que ele é, e mesmo dentro do próprio arcabouço jurídico, ele achou elementos, que eu vou trazer aqui, que na própria Constituição já poderia terminar agora essa discussão, né? Mas ele complementou ainda com a nossa visão espírita sobre o assunto. Uma outra pessoa que a gente tem que citar quando se trata dessa questão do aborto, sem dúvida, é o Nazareno Feitosa. Talvez seja um dos nossos militantes mais ativos nesse tema. Ele tem feito palestras semanais e quase que diárias sobre esse assunto pelo Brasil inteiro. Tem N vídeos no YouTube, em especial eu trouxe o endereço de um deles aqui, que ele traz muitas informações que eu não vou ter tempo e também não tenho conhecimento para citar aqui, sobre inclusive instituições internacionais que patrocinam essas ONGs que estão suportando essa tese, que defendem interesses de empresas ou grupos médicos, hospitais, que têm interesse financeiro exatamente na legalização do aborto, tá? Ele traz inclusive fontes, dados, nomes, aonde se procurar essas informações e se confirmarem tais informações. Bom, é um assunto amplo, tá? Então ele tem uma dimensão aí jurídica, claro, que é o que está sendo colocado em pauta. A base que foi dada pelo PSOL e aquela ONG é uma questão sociológica, social, que eles colocam, de saúde pública, tá? Mas isso tem a ver, aborto, com planejamento familiar, com repercussões no desenvolvimento demográfico do país e financeiro do SUS, né? Há uma parte aqui, para quem infelizmente depende das condições do SUS, a gente sabe que hoje o SUS não tem condições de atender à demanda atual. Teria o SUS condições de atender uma nova demanda de abortos? É uma questão a ser respondida. Vários especialistas da área médica de saúde pública defenderam suas opiniões a favor e contra na audiência. Todas elas estão no YouTube, tá? Inclusive a audiência por completo, tá? São várias horas. Do ponto de vista científico, que tem a ver com essa determinação, com esse limite de 12 semanas, tá? Tem alguns aspectos biológicos defendidos por alguns, tá? A questão religiosa e a questão da visão espírita. A nossa visão, vamos começar já por ela. No Livro dos Espíritos a gente vai ver por toda a obra, né, de Kardec, quando ele nos começou a codificar e a gente foi desenvolvendo essa nossa doutrina. Nós temos 3 bases para que algo que nós afirmemos seja dito, aceito ou verdade por nós, tem que ter um embasamento religioso, científico e filosófico. Tem que ter esses 3 pilares, senão não tem sustentação dentro daquilo que Kardec colocou. Porque Kardec foi muito claro, ele falou, o Espiritismo não é uma obra pronta, ele é uma obra dinâmica que vai se atualizando, vai se incorporando novos elementos. Porque a sociedade muda, os espíritos que vão vir vêm mais evoluídos ou não, e tem mudanças, então a gente tem que evoluir e aceitar novos conhecimentos. E Kardec deixou claro, se a ciência nos trouxer algo comprovando que estávamos errados em determinado ponto, que abandonemos aquele ponto que a doutrina trazia e comecemos a aceitar essa nova posição que a ciência nos esclareceu.
A doutrina não tem nenhuma dúvida, para quem é espírita e segue a doutrina, não há dúvida nessa questão. Tá? Não teria necessidade de se discuti-la. Tá? Ela trata ali, claro e objetivamente a respeito do abortamento na questão 358 da obra básica do Livro dos Espíritos de Kardec. Está lá a pergunta que ele colocou para a espiritualidade, para o Espírito da Verdade. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Em qualquer período da gestação. Resposta: há crime sempre que transgrides a lei de Deus. Uma mãe, ou quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso, que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. A doutrina traz muito claramente para nós que a vida começa no ato da concepção, que é quando o gameta masculino se encontra com o gameta feminino, né, o espermatozoide com o óvulo, e ali naquela fusão se forma o chamado zigoto ou o nosso ovo, né? Ali, naquele momento, um espírito já se ligou. Já reencarnou esse espírito? Ainda não. O processo de reencarnação, segundo André Luiz, ele leva 7 anos. Porque quando o perispírito se liga a essa única célula que foi criada pela fusão das outras 2 células separadas, ali a gente pode contar uma célula no plano físico e trilhões de células no perispírito daquele espírito que está se ligando ali. E essa transição de número de células do perispírito para o corpo físico leva mais ou menos 7 anos. E a biologia reconhece que a formação total do corpo físico leva 7 anos. A psicologia diz que a formação da personalidade do ser humano coincide também com 7 anos. E mais uma outra coincidência, a cada 7 anos, com exceção das células dos neurônios, todas essas células se renovam no nosso corpo, a cada 7 anos. Então tem algumas coincidências do ponto de vista espiritual com o próprio biológico, né, nesse ponto. Na questão 359 do Livro dos Espíritos, dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Foi aquilo que eu comentei logo no início. Não há crime. A gente, em função do perigo, do risco de vida da mãe, pode-se, neste caso, interromper a encarnação daquele novo espírito, porque nós já temos um espírito encarnado em provas já. A visão jurídica, pura e simples, está na nossa Constituição de 1988. O direito à vida é uma garantia fundamental prevista no artigo 5º do caput da Constituição Federal Brasileira. Ela garante proteção à vida e trata-se de um direito inviolável, conforme afirma Marcelo Novellino. Segundo o mesmo autor esse direito, pode ser entendido como o direito a permanecer vivo, quanto a ter uma existência digna. Na própria Constituição, direitos do ente que está sendo gerado já são protegidos pela nossa própria lei. Ele já é considerado um cidadão, e sendo um cidadão, ele já tem os seus direitos, inclusive de receber a herança dos próprios pais. Então, a partir da formação inicial do feto, dentro da Constituição, daquilo que se entende o que é vida, já está protegido. Tanto é que é crime fazer aborto fora daquelas 3 exceções pela lei. O que está se querendo agora é descriminalizar nas 12 primeiras semanas, para que supostamente haja uma melhoria na saúde pública. Supostamente. Mas a Leno Feitosa traz em detalhes essa questão de que os números que são apontados por essas ONGs não têm suporte, não são sustentáveis.
Existem vários especialistas, sem nenhuma ligação religiosa, que contestam esses números. Tanto é que aborto clandestino, vamos dizer assim, dizem que existem milhares, arriscam um número até de 1 milhão. Não existe estatística. Ninguém sai, o IBGE não sai perguntando, né, quem fez aborto clandestino. Então a gente não tem essa certeza. E desse potencial 1 milhão, dizem que milhares de mães morrem. Não se encontra nos dados do Sistema Único de Saúde comprovação disso. Não tem. Né? Mas dizem que acontece. Estão suportando essa tese. Né? Se eu tivesse, por exemplo, aqui nós devemos estar em umas 40 pessoas, 50 talvez. Alguém aqui conhece alguma mãe que fez um aborto clandestino e faleceu por causa disso? Alguém? Nazaré, a senhora conhece um? Talvez 1 em 50 aqui, né? Nazareno Feitosa disse que já fez essa pergunta a pelo menos alguns milhares de pessoas em todas as suas palestras. 2 pessoas levantaram a mão apenas. Se a gente fizer uma projeção matemática desses números, não dá. Porque se são milhares, com certeza alguém de nós já reconheceria, né? Ou teria ouvido falar. Eu, em particular, nunca ouvi falar. Tá? Na nossa Constituição, se alguém destruir algum desses ninhos de tartaruga, de algumas aves que estão em processo de extinção, ou correndo risco de... Se alguém destruir algum desses ninhos, ou apenas um único ovo de tartaruga, sim, umzinho só, comete crime contra a fauna, espécie de crime contra o meio ambiente e é punido juridicamente. Quer dizer, a nossa Constituição protege as tartarugas, o ovo da tartaruga, e está querendo desproteger o ovo do ser humano. Cabe uma discussão, né? Eu acho que cabe reflexão. O Projeto Tamar, olha, comemorou já faz 2 anos 25 milhões de filhotes protegidos. O aspecto social, eles chamam de aborto social, essa questão, essa tese que está sendo colocada. Eles dizem o seguinte, que a mulher tem o direito sobre o próprio corpo. Nós sabemos sobre, claro, acho que ninguém é contra isso, de que a mulher tem todo o direito sobre o seu corpo. Aliás, nós temos o livre-arbítrio, né? Claro que não nos esqueçamos que a lei de causa e efeito, ela é irrevogável. O STF, querendo ou não, ela vai sempre funcionar. É uma lei natural, uma lei divina, né? Então a gente tem o livre-arbítrio. Ninguém vai impedir a mulher de fazer o aborto. Se ela quiser, ela vai fazer, né? Agora, ela tem o direito sobre o corpo dela, mas não tem o direito sobre o corpo de terceiros. Porque o feto que ali está dentro da barriga dela não pertence ao corpo da mulher. Tanto é que, se o feto não produzir anticorpos para se proteger dos próprios anticorpos da mãe, o corpo da mulher entende que aquilo é algo estranho. Então o próprio feto, a própria natureza, o próprio Deus já colocou isso, que o feto tem que produzir essas substâncias, senão ele tem um aborto natural. Quando falha esse processo químico de proteção que o próprio feto produz, há um aborto natural. Percebem? Não é um cálculo renal ou da vesícula biliar. Não é uma verruga que nasceu no lugar errado. É um ser. É um ser terceiro. Tanto é que precisou de uma outra pessoa, né? Para poder se formar.
Então a mulher, sim, claro, tem o direito sobre o corpo dela, mas não sobre o corpo do feto, daquela criança que está sendo gerada ali. Não tem. Planejamento familiar. Eles colocam que o papel do Estado é colaborar, orientar no planejamento familiar. Claro, né? Só que eles dizem que existe um custo associado a esses procedimentos de aborto clandestino, que normalmente, segundo eles, inferem algum problema de saúde na mãe e ela tem que se recorrer ao SUS para curar esse problema, né? E isso leva custo para o SUS. Então, se basear nos números que eles trazem, é um número alto, né? Agora, os números que eles trazem, segundo juristas que defendem a causa contra o aborto, e que o Nazareno Feitosa trouxe listado as fontes, não tem embasamento. Existem interesses financeiros do Estado para economizar e de empresas privadas que poderiam oferecer esse dito aborto seguro nas suas clínicas particulares, né? Em convênio com o SUS ou não. Então existem interesses financeiros, seja de um ponto de vista ou de outro. Papel da família. Qual que é o papel da família no planejamento familiar? É planejar com responsabilidade, não é? Agora, vamos colocar o aborto como mais um método contraceptivo. Aliás, é até errado falar isso, porque já teve a concepção, né? Quer dizer, falhou a camisinha, falhou o DIU, falhou a pílula do dia seguinte, que também é bastante discutível, já é um aborto, né? Falhou tudo isso, aí, não se preocupa, tem o aborto, a gente faz o aborto, não a gente precisa se preocupar com isso. Depois nós vamos comentar de outras implicações, né? O controle da energia sexual, o controle das nossas relações, que é exatamente o último ponto ali. Nós estamos indo contra o incentivo à educação sexual. Nós vamos estar tirando o peso da consciência dos jovens quanto a se educar sexualmente, porque se ficou grávida não vai ter problema, é só ir lá e tirar, o SUS paga. Correto, será? Isso é um infanticídio. Infanticídio é uma coisa muito comum na nossa história, até hoje, tá? 2 especialistas que estudaram o tema dizem que na chamada pré-história se chegava a 50% o número de infanticídio. Quer dizer, nascia a criança e eles optavam em tirar a vida ou mantê-la viva, né? Ou por ditos sacrifícios religiosos ou até controle de natalidade. Nesse ponto dá para entender na pré-história, né? Porque nós somos animais, né? Que estamos tentando nos transformar em seres evoluídos. E imagine nós, nas nossas primeiras encarnações, o quão animal, o quão instintivo o nosso comportamento era. Os animais fazem isso naturalmente. Quando tem uma superpopulação num determinado habitat de uma espécie, eles naturalmente sacrificam os próprios filhotes para um controle ali. Mas a gente tem o lado racional, né? No mundo, a estatística e os dados da ONU nos trazem que nascem aproximadamente 105 meninos para cada 100 meninas. Por que isso? As mulheres vivem mais, os homens vivem menos. Só que a natureza, digamos assim, né? A gente sabe que é uma lei divina. Na idade sexualmente ativa,
reprodutiva, esse número é praticamente igual. Então, a própria natureza é sábia, digamos assim, né? Na China, nascem 120 meninos para 100 meninas. Dados oficiais deles. Não nascem 120 meninos. É que a China, historicamente, comete o infanticídio seletivo do sexo feminino. Isso é sabido pela história. Confúcio já defendia isso, né? E, atualmente, a legislação chinesa proíbe isso. Mas sabe-se que no interior da China ainda se continua praticando isso. E as consequências disso? Não estou nem falando ainda das espirituais que a gente vai falar, mas as consequências demográficas para a economia do país. A China agora está desesperada querendo chinesinhos. Por quê? A China está envelhecendo. E como faltaram muitas crianças, e aliás desbalanceou o número de meninos e meninas, de jovens masculinos e femininos, está difícil achar noiva na China. Tanto é que os chineses estão importando mulheres. Isso é fato, né? Está na mídia isso. E o que acontece? Com esse desbalanceamento, você envelhece a população e essa população vai estar durando cada vez mais, né? A expectativa média de vida no mundo, na média global, está subindo. O chinês também vai viver mais. E quem que vai trabalhar para sustentar a aposentadoria desses chineses? Então, é um problema chamado a perda do bônus demográfico. O que é o bônus demográfico? É o período que nós ainda estamos vivendo no Brasil, que nós temos mais habitantes em idade produtiva, de trabalho, do que em idade não produtiva, crianças e idosos. Mas, mais ou menos em 2035, devemos inverter isso. Se nós não chegarmos a desenvolver o nosso país até 2035, vai ficar muito mais difícil depois. É um outro problema. Segundo a ciência, quando que nasce a vida? Aqui são as fases do encontro do espermatozoide com o óvulo, formação do chamado zigoto, a fusão dessas duas células que começam a se multiplicar. Tem um médico, Paulo César Frutuoso, ele é um médico cirurgião e espírita também. E ele fala o seguinte, que após essas divisões, 2, 4, 8, 16, 32, 64 células, forma-se a chamada mórula, que é aquele último estágio ali onde tem aquela bolinha, né? Parece mesmo uma amora ali, né? A mórula. Até ali, todas as células são absolutamente iguais do ponto de vista científico, até onde a ciência consegue enxergar. Estuda uma célula, a do lado, todas, são todas absolutamente iguais. Depois, de repente, cada uma delas começa a se diferenciar. Uma vai virar tecido da pele, outra osso, outra unha, outra cabelo, etc, etc. E a ciência até hoje não sabe exatamente o porquê. Não, é uma carga genética que está no cromossomo, ok, mas os cromossomos são iguais. Da onde que vem essa diferença? Para aqueles que questionam que a vida é apenas material, é uma pergunta difícil que eles têm para responder, né? A ciência não sabe exatamente. Eu assisti na audiência pública 2 cientistas falando que a ciência não sabe exatamente, né?
Alguns defendem essa 12ª semana de gestação por uma questão de formação do cerebelo ou de uma questão aqui de ligação dos neurônios com o resto do corpo da evolução. Colocam isso como um limite, né? Por isso, das 12ª semana. Esse Dr. Bernard Nettleson, ele foi talvez um dos maiores abortistas, médicos abortistas do mundo. Ele, na clínica dele em Nova York, foram realizados 60 mil abortos entre os anos de 1940 e 1973, 74. Ele pessoalmente fez 5 mil pelo menos. E ele fez esses abortos numa época que não se tinha acesso à tecnologia do ultrassom, que veio lá pelos anos 70. Quando chegou essa tecnologia, ele colocou essa tecnologia para ver como é que funcionava um aborto que ele fazia. A partir da primeira vez que ele viu esse filme, lá do catéter entrando para aspirar o feto, ele mudou de ideia. Ele era um judeu, passou a ser um cristão. Ele fazia abortos, começou a ser contra o aborto e começou a revelar vários números que eram maquiados nos Estados Unidos, desse número de abortos clandestinos, exatamente nessa fase que nós estamos agora. Eles estavam há décadas atrás discutindo isso. E ele falava que eles exageravam em 10, 100, 1000 vezes o número de abortos para poder justificar uma questão de saúde para que se fosse direcionado verbas para essa questão. E ele fez um vídeo, está no YouTube para quem quiser, o endereço está aqui, chama-se O Grito Silencioso. Por quê? Ele colocou para o ultrassom, acompanhando todas as fases do aborto. Quando a sonda entra para poder fazer aspiração, era a técnica que se usava na época, o feto estava em desenvolvimento ali, ele estava tranquilo com o dedinho na boca. A hora que ele percebeu a presença de algo estranho ali, dentro do reduto dele, dentro da bolsa, ele começa a se desesperar, ele começa a tentar nadar, ele tenta de tudo quanto é jeito fugir daquela sonda. E quando a sonda encontra a perninha, os bracinhos e começa a aspirar, é como se ele estivesse gritando, a boquinha dele abre, por isso que é o grito silencioso. Eu acho que o pessoal não deve ter tido acesso a esse vídeo. O que as outras religiões, ou as religiões em si, colocam, né? O cristianismo em geral é contra. No Islã, a maior parte do islamismo considera o aborto permissível apenas quando a vida da mulher está em riscos ou em caso de estupro. Parecido, né? Com a gente aqui. No judaísmo, considera que o feto ou embrião não tem o estatuto de pessoa antes do nascimento. Ele era judeu, o Dr. Nettleson. Por isso que ele fazia aborto sem nenhum problema, sem nenhum peso religioso na consciência. No budismo, quanto ao aborto, a maior parte de seus seguidores consideram uma quebra de preceito de não tirar a vida. A monja Koen, que é uma das expoentes aí sobre o budismo, ela fala, como ela segue o budismo japonês, ela fala que no Japão não é problema. No hinduísmo, embora seja claro classificar o aborto como um ato abominável, na prática a Índia permite parcialmente o aborto desde 71, sem que esse fato tenha levantado celeuma entre as autoridades religiosas. Lá é tolerado, é observado com vistas grossas. No taoísmo e confucionismo, sexo e prazer sexual devem ser celebrados, mas com atenção à moderação. Essa moderação também se aplica à reprodução e o aborto tende a ser visto como uma solução
de recurso aceitável. Bom, a China, a filosofia milenar deles, baseada em Confúcio, né? Então fizeram milhões de abortos sem ter uma discussão mais aprofundada sobre isso. Ok, temos um problema, mas o que a gente sugere? A gente é contra, mas vai deixar o problema aí? Não, né? De imediato, incentivar a adoção e o acolhimento das mãezinhas que não queiram criar seus filhos, os futuros filhos. E a educação da energia sexual, a educação sexual. Esses são os dois pontos básicos. E o primeiro, adoção, você não querer criar o filho que você tem dentro da barriga, mamães, não é crime você oferecer isso para o Estado. Às vezes esse conhecimento não está nessas mãezinhas e por isso elas se desesperam e vão fazer aborto. Esse aqui foi o caso lá de Belo Horizonte, ali na lagoa deles, quando um transeunte escutou um bebezinho chorando e ele estava ali dentro de um saquinho, boiando ali na lagoa deles, ali perto do aeroporto deles, na Pampulha, né? Não é crime. Então vamos incentivar. A minha esposa e eu, nós temos uma palestra especial sobre adoção. Ela está nesse endereço aqui, quem quiser ver. E a gente pode falar porque um dos nossos filhos é adotado. A gente aprendeu demais. E na prática a gente viu que a família espiritual independe se o ser veio de uma barriga de outra, não tem diferença nenhuma. E olha só como é que são as estatísticas no Brasil. Quase 40 mil pessoas estão na fila de adoção, querendo adotar. E 7 mil crianças aguardando a adoção. Ué, por que não fecha a conta, né? Porque o perfil das pessoas que vão querer adotar uma criança não bate com o perfil daquelas crianças que estão aí aguardando a adoção, né? Porque as pessoas, aqui está o que eles pretendem, ou seja, crianças muito jovens, bebês, as pessoas preferem adotar bebês, aliás, do sexo feminino, brancas e sem nenhuma doença, né? Esse é o perfil. Olhos azuis. Olhos azuis. E olhos azuis, se possível, né? Só que o perfil das crianças que estão lá esperando pela adoção é o contrário, né? Elas já estão mais velhas, já estão com mais idade, né? Mas, para esse caso, dessas mães que querem ou pretendem abortar, não precisa. Tem um monte de gente esperando de braços abertos, com o quartinho pronto lá, todo enfeitado. E a questão da educação sexual. Relações sexuais geram compromissos. Não é só compromisso afetivo, etc. Não. Eu estou falando de compromissos espirituais, energéticos. Elas deixam marcas no perispírito, no corpo físico. São laços muito fortes que podem desencadear boas ou más consequências. Por isso que às vezes a gente não entende que alguém nasce com algum problema de ordem sexual. Mas o que eu fiz para Deus para merecer isso? Às vezes a explicação está na encarnação anterior, na qual não se utilizou a energia sexual de maneira adequada. Relações sexuais desregradas podem transformar-se em doenças. Problemas para se engravidar, impotência. Tem uma frase do Raul Teixeira, numa palestra dele sobre sexualidade, que ele coloca: que fluido recebe as mulheres que tiram fotos nuas para as revistas, depois que aparecem cânceres de útero, seios, podem ser os dardos dos fluidos que chegaram das mentes doentias. E aqui ele foi bastante polido, né? Falou das revistas, mas nós estamos falando de pornografia mesmo, né? Gente,
essa aqui é a reprodução de um feto com 12 semanas de vida. Não é um ser humano? Ali deixei muito pequenininho, que realmente a imagem é terrível, mas é uma foto real do resultado de uma aspiração de um ser humano, de um espírito encarnado, perfeito, já pronto, quase. Daí em diante é só ganhar peso. Família, a base de tudo. O Espiritismo apresenta a família como um instituto abençoado, onde as criaturas humanas se reencontram com um programa de provas e expiações. Aquele feto que você abortou, de repente, foi um parente, um amigo, um marido, um filho da outra encarnação passada. E você já tinha débito com ele e criou outro débito agora, com intenção de evolução espiritual e aprendizado. Então eu queria só, para encerrar, que a gente levasse para os nossos lares, para as nossas casas, para as nossas comunidades, que esse tema a gente não pode fazer vistas grossas. Divaldo chamou a atenção, Divaldo Pereira Franco, ele chamou a atenção num seminário para jovens faz muito pouco tempo, de que ele puxou a orelha dos espíritas. Fala que os espíritas se revestem de uma aura de bonzinhos, de cristãos, etc, não entram em discussões. Não. Nós temos que nos posicionar, sim. Segundo Nazareno Feitosa, se fosse hoje a votação no STF, seria 9-2 a favor do aborto. Se a sociedade não se organizar e pressionar, nós vamos ter muito trabalho depois. Se já estão cheias as casas espíritas, né, de gente desesperada, imagine depois, né? E eu queria aproveitar para encerrar, agradecer essas duas pessoas aqui, o meu pai Laerte, a minha mãe Rosa, por eles terem dado essa chance de eu encarnar. Não optaram pelo aborto, que é a vida, esses desafios que a gente tem é uma coisa maravilhosa. A gente precisa disso aqui para poder evoluir o nosso espírito. Nós não temos o direito nenhum de interromper a evolução de um outro espírito. Não temos. Por favor, junte-se a nós nessa corrente. Sejam multiplicadores dessa posição em prol da vida. Obrigado, boa noite.